Fala pessoal, tudo bem? Professor Fabrício para mais um vídeo do nosso módulo 1, capítulo 1, páginas 30 a 44, relacionado a conjuntos numéricos, né? Esse vídeo será um vídeo de resolução das atividades propostas na semana 4, né? Foi na semana passada, então eu propus que fossem feitos os exercícios da página 35 até a 37, os exercícios 26 a 32, na página 39, exercícios 33 a 35, e nas páginas 42 a 44, os exercícios de 36 a 40, tá certo? Vamos começar então. Bom, o exercício 26, ele diz o seguinte: dados os números racionais 3 sétimos, 5 sextos, 4 nonos e 3 quintos, a divisão do menor deles pelo maior é igual a... Bom, número racional é aquele que a gente pode colocar em forma de fração. Para que eu compare dois ou mais números racionais, ou seja, duas ou mais frações, eu preciso que elas estejam sob o mesmo denominador, tá? Então, a gente vai colocar essas frações sob o mesmo denominador. Então, olha só. Para fazer o mesmo denominador, eu preciso encontrar o menor múltiplo comum entre eles, né? No caso, 7, o 6, o 9 e o 5. Dá por 2 aqui, porque tem um par, né? 7. 6 por 2, 3. 9 e 5. Por 3, 7, 1, 3, 5. Por 3, 7, 1, 1, 5. Por 5, 7, 1, 1, 1, perdão. Por 7, 1, 1, 1, 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 90. 90 vezes 7, 630. Então, vamos lá. Aqui, né? Para que esse 7 vire 630, eu vou multiplicar ele por 90. Então, vai ficar 3 vezes 90, 7 vezes 90. Estou fazendo por equivalência. Para que esse 6 vire 630, eu vou ter que multiplicar ele por 105. Então, vamos lá. 5 vezes 105, 6 vezes 105. Para que esse 9 vire 630, eu tenho que multiplicar ele por 70. Então, vai ficar 4 vezes 70, 9 vezes 70. E por último, para que esse 5 vire 630, eu tenho que multiplicar por 126. 3 vezes 126, 5 vezes 126. Aqui vai dar 3 vezes 90, vai dar 270, 630. Aqui vai dar 525, 630. Aqui, 4 vezes 270 vai dar 280 sobre 630. E por último, vai dar 378 dividido por 630. Bom, quem é o maior e quem é o menor? Bom, aqui eu já percebo que esse aqui é o menor, pois tem o menor denominador, e esse aqui é o maior, porque tem o maior numerador, perdão. Menor porque é o menor numerador, e maior porque é o maior numerador. Então, a divisão do menor pelo maior vai ser o seguinte: 270 sobre 630 dividido por 525 sobre 630. Mas eu vou fazer diferente isso aqui. Eu vou olhar lá para cima, porque lá em cima já está simplificado.
O 270 por 630 é o 3/7. Esse aqui é o maior. E, perdão, esse aqui é o menor. E esse aqui é o maior. 5/6. Divisão de frações. Pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 18/35 avos. Resposta letra A. Tá bom? Então, recapitulando. Para comparar duas ou mais frações, dois ou mais números racionais, eu preciso que eles estejam sobre o mesmo denominador. Fiz a equivalência aqui dos denominadores, fiz o MMC, achei a equivalência, percebi quem é o maior e quem é o menor e fiz a divisão. Tá certo? Próximo exercício. O próximo exercício é o seguinte. Na figura a seguir, temos uma reta. Sabendo que o comprimento em uma unidade qualquer entre duas marcas consecutivas é constante, calcule o número correspondente ao ponto K nessa unidade. Bom, esse exercício ele é relativamente simples, tá? Aqui é o seguinte, eu tenho que descobrir quantos pedaços eu tenho aqui entre esses dois números, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 pedaços, certo? Então eu vou diminuir esse desse para ver quanto que mede esse pedaço aqui, né? 47,2 menos 36, 2, 7 menos 6, 1, 11,2. Dividido por 8, isso vai dar 8 vezes, aí como eu tenho que adequar a vírgula, 80 vezes 1 dá 80, 2, 32,0, 80 vezes 4, 320, 0. Então, 1,4. Bom, 1,4 é o tamanho do pedaço. Eu posso ir somando 1,4, 1,4, 1,4. Mas o seguinte, esse cara aqui, quantos pedaços eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então é 47,2 mais 6 vezes 1,4. 47,2 mais 8,4. Isso aqui vai dar 6, 8, 7, 15, 55,6. Tá certo? O K, então, é 55,6. Tá bom? Próximo exercício. Exercício também relativamente simples, né? Envolvendo aí os nossos queridos números, certo? Olha só. Observe a tirinha a seguir. Ao ataque. Contaremos até 10 e iremos para cima do inimigo. Comece a contar, Ed Sortudo. Coitado, Ed Sortudo tá sempre o azarado. O nome dele é Sortudo, mas ele é o azarado. Aí ele começa 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos, assim por diante. Se é de sortudo, até chegar, se é de sortudo levar 1,5 segundos para contar cada uma das frações, quantos minutos ele gastará até chegar ao número 10? Bom, ele vai 1 oitavo, 2 oitavos, 3 oitavos, 4 oitavos, 5 oitavos, 6 oitavos, 7 oitavos. Aí aqui, ó, esse 1 é 8 oitavos. Depois, 1 inteiro que é 8 oitavos, mais 1 oitavo, 9 oitavos. Depois, 10 oitavos. Até chegar onde? Até chegar no número 10. Que é quantos oitavos? 80 oitavos. 80 por 8 dá 10. 80 oitavos. Certo? Então, o Ed Sortudo quer saber se ele levar 1,5 segundos para contar cada uma das frações, quantas frações? 80 frações.
uma fração, 2, 3, 4, 80 frações. Então, 80 frações vezes 1,5, isso vai dar 120 segundos ou 2 minutos. Tá certo? Barbadinha, né? Só adequar aqui quantas frações vezes 1,5 segundo, 120 segundos ou 2 minutos. Próximo exercício. Identifique como racional ou irracional cada um dos números a seguir e justifique a sua resposta. Bom, esse cara aqui, racional ou irracional? Bom, 0,25 eu posso escrever como 25 sobre 100. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 5, 10. Isso aqui é uma fração, então isso aqui é racional. Certo? Próximo. 6 raiz de 2. É uma multiplicação entre um racional e um irracional. Isso aqui é irracional. Eu não vou escrever aqui a justificativa, já estou falando, tá? Aqui é porque é uma fração. Aqui é porque é uma multiplicação entre um natural e um irracional. Vai dar irracional. Aqui, 3,14. Eu posso escrever como 314 dividido por 100. É racional. Aqui é a soma, produto da soma de um irracional com um racional por um irracional menos um racional. Como é que a gente faz isso aqui? O produto da soma pela diferença é o quadrado, raiz de 5 é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso aqui corta, né? Vai dar 5 menos 1, que é 4, isso aqui é racional. 2 mais raiz de 3, isso aqui é irracional. Agora, esse aqui, ó, raiz de 2 nonos vezes 1 sobre raiz de 2. E esse primeiro aqui eu posso escrever como raiz de 2 sobre raiz de 9, que é 3, né? Vezes 1 sobre raiz de 2. Corta, isso aqui é 1 terço. Racional. E aqui é um número inteiro, né? É um racional. Tá bom? Próximo exercício. Questãozinha de Enem para nos ajudar aí. Em quase todo o Brasil existem restaurantes em que o cliente, após se servir, pesa o prato de comida e paga o valor correspondente, registrado na nota pela balança. Em um restaurante desse tipo, o preço do quilo era R$ 12,80. Certa vez, a funcionária digitou por engano na balança eletrônica o valor de R$ 18,20. Ela só percebeu o erro algum tempo depois, quando vários clientes já estavam almoçando. Ela fez alguns cálculos e verificou que o erro seria corrigido se o valor incorreto indicado na nota dos clientes fosse multiplicado por. Bom, então eu tenho que pegar o valor incorreto, que é o 18,20, e multiplicar por um certo valor que vai dar os 12,80. Vamos fazer isso. 18,20 vezes um certo valor X, isso vai dar 12,80. Esse 18,20 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 12,80 dividido por 18,20. Isso aqui vai dar X aproximadamente 0,7. Tá bom? Questãozinha barbada de Enem. Seguimos. Uma questão da UFRJ, Federal do Rio de Janeiro. Ney deseja salvar em seu pendrive de 32 GB os filmes que estão gravados em seu computador. Ele notou que os arquivos de seus filmes têm tamanhos que variam de 500 MB
a 700 MB. Gigabyte, símbolo GB, é a unidade de medida de informação que equivale a 1024 MB. Determine o número máximo de filmes que Ney potencialmente pode salvar em seu pendrive. Bom, a quantidade vai ser máxima quando o tamanho for mínimo. Concordam que quanto menor o tamanho do arquivo, mais arquivos cabem dentro de um espaço, de um pendrive? Pois então, esses arquivos têm que girar em torno de 500 megas. Bom, eu vou pegar o seguinte, vou pegar esses 1024 e vou dividir por 500 para ver o que dá. 500 por 2 vai dar 1000. Sobra 24,0. Não deu ainda. 2.400. 500 vezes 4 dá 2.000. 400. Falta um 0. 8. 4.000. 0. 2.048. Beleza. 2,048. Aí eu vou pegar esse 2,048 e multiplicar por 32, porque isso é o que cabe em 1 GB. Eu quero em 32 GB. Então vamos lá. 2,048, 32. 2 vezes 8, 16 foi 1. 2 vezes 4, 8, 9. 2 vezes 0, 2 vezes 2, 4. 24. 14. 1. 6. 6. 13, 5, 5, 6. 3 casas, 3 casas. No máximo, sessenta e cinco filmes. Tá certo? Beleza. Seguimos. Tá. A 32 diz o seguinte. Dados os conjuntos A, x pertence aos inteiros, tal que x é maior que 1 e menor ou igual a 17. B, x pertence aos inteiros, tal que x é ímpar. Em C, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 9, menor ou igual a 18. Determine a soma dos elementos que formam o conjunto A intersecção B menos C. Bom, eu vou enumerar os conjuntos dos inteiros, dos reais não tem como enumerar, mas vou enumerar os inteiros para a gente ter um panorama para ver como é que a gente se comporta, tá? O conjunto A é inteiro que está entre 1 e 17. Então vamos lá. O 1 entra? Não, porque ele é só maior, né? Ele não é maior ou igual. Então vai ser 2, 3, 4, 5, 15, 16. O 17 entra? Entra porque é menor ou igual. 17. O conjunto B. X pertence aos inteiros, tal que x é ímpar. Então eu vou ter que considerar todos os ímpares inteiros. O mais 1 e o menos 1. O mais 3 e o menos 3. O mais 5 e o menos 5. E assim sucessivamente. Bom, eu vou calcular primeiro esse cara aqui, depois eu calculo o menos C. Então, A intersecção B. O que eu tenho em comum entre o A e o B? Eu vou ter o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13, o 15 e o 17. Certo? Bom,
e A intersecção B menos C, ou seja, tudo que está nesta intersecção, mas não está no C. Bom, 3 tá aqui e não tá lá. 5 e 7, porque o 9 já está pertencendo ao C, então não pode entrar menos C, né? Então eu quero agora a soma dos elementos que formam esse conjunto. 3 mais 5 mais 7, 15. E acabou. Tá certo? Bom, questãozinha de fração geratriz, né? Se A sobre B é a fração geratriz irredutível da dízima periódica 0,2454545, determine A mais B. Bom, seja a fração geratriz x lá que vai determinar o 0,2454545. Bom, primeiro de tudo, eu tenho que deixar esse meu número aqui com uma casa antes da vírgula, né, no caso. Quanto eu tenho que multiplicar aqui, então, por 10. Porque se eu multiplicar os dois lados por 10, eu vou ter 2,454545, certo? Bom, aí agora eu vou olhar para o período. Qual é o período da minha dízima periódica? 2. Então esse cara eu vou ter que multiplicar por 10 na 2, que é 100. Então 1000 vezes 100, 10 vezes 100 dá 1000. 245,4545. Bom, aí esse aqui eu vou chamar de 1, esse eu vou chamar de 2, esse eu vou chamar de 3. Agora eu vou fazer 3 menos 2. Então vai dar 1000 menos 10, 990. Essa parte de cá cai fora, porque é igual. 245 menos 2, 243. X é 243 sobre 990. Simplificando, se a gente dividir por perdão aqui, por 3 daria 81, por 3, 27. Então é por 9 aqui. Dá 27 por 110. Esse aqui é o meu A sobre B. Então, A mais B vai ser 27 mais 110, 137. Tá bom? Fechou. É isso aí. Próximo exercício. O valor numérico de raiz quadrada de 0,4444 é... Bom, eu tenho que descobrir quem é esse cara aqui primeiro, em forma de fração. Depois eu tiro a raiz quadrada dele. Então vamos lá. Seja x igual a 0,444 para lá. Vou multiplicar por 10 para chegar no primeira casa aqui, né? Vezes 10. Então vai ser 10x igual 4,444, assim por diante. Como o meu período é uma casa só, eu vou multiplicar isso aqui por 10 de novo. Vai ficar 100x igual... Na verdade, não é necessário. Aqui eu me passei, eu errei. Não precisa. Não precisa porque já está o próprio período já está aqui. Então não precisa multiplicar por 10. É só diminuir 1 de 2, tá? Primeiro, x igual a fração é igual a dízima. Daí eu multipliquei por 10.
E aí, no multiplicar por 10, já fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Além de passar uma casa para cá, eu já passei o período também para cá. Então, já está tudo certo. É só diminuir o 2 de 1. Vai ser 10 menos 1 vai dar 9x. É igual a 4 menos 0, 4. X é igual a 4 nonos. Então, quanto vale a raiz quadrada de 4 nonos? 2 terços. E quanto vale o 2 terços? 0,666, se a gente fizer a divisão. E aí, afinal, isso aqui é um número racional. Então, não pode ser irracional. Racional maior que 4,444, 0,4444 ou menor? Maior. Certo? 0,666 é maior que 0,44444. Tá bom? Exercício 35. Considere x 2/7 e responda aos itens a seguir. Qual a forma decimal de x? Bom, se eu dividir 2 por 7, eu vou encontrar essa é a dízima periódica, certo? Qual é o período aqui? 6 casas. Qual é o 50º algarismo de x depois da vírgula? 6, 12. É sempre de 6 em 6, né? Então eu vou pegar os 50, dividir por 6, vai dar 6 vezes 8, perdão, 48, sobra 2. Então eu vou ter 8 ciclos aqui, né? 8 ciclos. E aí vai ser a segundo número, que no caso é 8, né? Esse é o 50º algarismo. Tá bom? De novo, dividi, encontrei o período. O período aqui é 6. Quero saber o 50º. Peguei esse 50, dividi em 6 ciclos, dividi em 6, o pedaço também tem tamanho 6, né? Então dá 8 ciclos. E sobra 2. Então quer dizer que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí 48, né? 49, 50. Tá bom? Fechou. Próximo exercício, tá? Sejam x e y números naturais que satisfazem respectivamente as desigualdades. 2, x é maior ou igual a 2, menor ou igual a 15. Y é maior ou igual a 3 e menor ou igual a 18. Nessas condições, determine o valor máximo e o valor mínimo do resultado das seguintes operações entre x e y. X mais y, tá? Então, olha só, eu tenho que pegar, para cada uma dessas operações eu tenho que mensurar o máximo e o mínimo. Bom, aqui vai ser o seguinte, x mais y, né? Então, eu vou para o máximo, certo? Eu vou pegar o maior aqui, mais o maior aqui. Então, o maior do x é 15 e o maior do y é 18, que vai dar 33. Esse é o máximo. E aqui, x mais y, eu vou pegar o menor daqui e o menor daqui, para dar o mínimo, né? Então, é 2 mais 3, que vai dar 5. Esse é o mínimo. Certo? Esse é o mínimo. X menos y. Bom, então eu vou ter que, para x menos y, eu vou ter que pegar o seguinte. X menos y vai ser 15 menos 3, que vai dar 12. Esse é o máximo da subtração.
15 menos 3. É o máximo subtraindo um do outro. E aqui, x menos y. Vai dar 2 menos 18. É menos 16. Esse é o mínimo. Diminuindo um do outro, esse é o mínimo. Ó. 2 menos 18. Tá? Bom, x vezes y. O máximo vai ser 15 vezes 18, que vai dar 270. E o mínimo, 2 vezes 3, que é 6. Aqui, x sobre y. Vai ser 15 sobre 3, que vai dar 5. Esse é o máximo. 15 sobre 3. O maior pelo menor vai dar o maior valor. Aí aqui, x sobre y vai dar 2 sobre 18. Então, é o menor pelo maior, né? Esse vai ser 1/9, que é o mínimo. Tá bom? Vamos lá. Agora começa a parte de intervalos, né? Olha só. 37. Dados A igual a intervalo aberto 0 e 3 aberto, e B intervalo fechado menos 1, 2 fechado, determine. A com tracinho, que é o complementar desse intervalo A. O B com tracinho, que é o complementar desse intervalo B. E C é o complementar da intersecção entre A e B. Primeiramente, eu vou representar o conjunto A na reta numérica, depois o conjunto B na reta numérica e assim por diante. Tá? Então, vamos lá. Aberto e aberto, né? Então, olha só. Esse aqui é o conjunto A. Seria o que dentro, né, no caso, né? Como é o complementar, o que é o complementar? É o que não pertence, é o de fora. Então, é isso aqui, ó. Então, o que é o complementar? Complementar, no caso, ele fica fechado aqui, porque lá é aberto, aqui vai ser fechado. Então, vai ser 0, fechado. Assim, ó, o intervalo aberto, ele pode ser tanto colchete virado quanto parênteses. Eu prefiro parênteses, tá? Aqui seria assim, ó, 0 e 3 aberto. Eu prefiro assim, que parece que dá mais... tu consegue identificar melhor, né? Unido com 3 fechado e mais infinito aberto. Infinito é sempre aberto, tá, gente? Porque não existe o número infinito, né? Tu não pode chegar nele. Então ele é uma ideia. Então ele vai ser sempre aberto. O B, né? Ó. B. Aí vai ser 1 fechado. E, perdão, menos 1 fechado no caso. E 2 fechado também. Esse aqui é o B, ó. E agora eu vou fazer aqui o B
complementar dele, no caso, né? Se aqui é fechado, aqui vai ser aberto, menos 1 e 2, só que aqui, né? Ó. Entende? Então, o B complementar vai ser menos infinito até menos 1 aberto, unido, aberto 2, mais infinito. Certo? Beleza. Ah, só porque eu não vou colocar aqui em cima, mas eu não coloquei, né? Não fiz o... No caso, eu fiz aqui. Esse aqui é o A, né? Esse aqui é o A. Complementar, no caso. Agora, esse aqui, ó. É o complementar de A intersecção B. Eu vou ter que fazer o A, eu vou ter que fazer o B, vou ter que fazer a intersecção e depois o complementar. Vamos lá. Ó, o A. 0 e 3. Esse é o A. O B. Esse é o B. Agora eu vou fazer o A intersecção B. Olha só, A intersecção B. O que está ao mesmo tempo no A e no B? Olha só, o 0 aberto, ele está no A e está no B. Certo? Ao mesmo tempo, ó. E aí o 2 fechado também, ó. Também, então aqui é 0 e 2. É isso aqui, ó. Certo? Então, A intersecção B é o que está ao mesmo tempo no A e no B. E para finalizar, a gente vai fazer então... Se aqui está aberto, aqui vai ser fechado. E aqui aberto. Sempre o contrário, né? Então aqui vai ser os de fora, ó. Menos infinito até 0 fechado. Aberto 2 mais infinito. Tá? Então esse fechou. Bom, 38. Dados os conjuntos A, x pertence aos reais, tal que x é maior que 4 e menor que 7. B, x pertence aos reais, tal que x é maior que 5 e menor ou igual a 9. Determine A união B e o complementar de A união B. Bom, eu vou fazer o conjunto A, depois o conjunto B, vou uni-los e depois faço o complementar. Vamos lá. O conjunto A, então, né? Aqui aberto é aberto, ó. Então é 4 e 7. X está entre esses dois. Agora o B. Aberto e fechado. 5 e 9. Agora eu vou fazer a união dos dois. Aberto no 4 até fechado no 9.
E agora eu vou fazer o complementar, ou seja, o que falta. Aqui no caso é esses dois aqui. Aí aqui tá aqui, ó, né? E aqui tá aqui. O 9. E agora eu vou fazer o complementar. Aqui fechado. E aqui aberto. Bom, a letra A então vai ser isso aqui, né? Aberto no 4, fechado no 9. Ou não, isso aí tá certo, perdão. E letra B vai ser menos infinito 4 fechado, unido, aberto 9 mais infinito. Certo? Isso é o 38. Vamos lá. Em uma pequena loja do Orquídea Shopping Center, há dois vendedores, Karina e Marcelo. Karina trabalha das 7 às 17. Marcelo trabalha das 13 às 21. Logo podemos associar os conjuntos K, 7, 17 e M, 13 e 21 aos intervalos de tempo trabalhados por Karina e Marcelo, respectivamente. Nessas condições, determine o conjunto indicado em cada item e explique o seu significado para a situação do problema. Bom, aqui, K unido com M. O que isso significa? Está unido, é o tempo total de trabalho dos dois. Então, isso aqui é 7,21. É o tempo que os dois trabalham, ou um ou o outro, certo? Todos juntos, é a união. Aqui, K intersecção M. O que isso significa? Significa o tempo em que eles estão juntos, trabalhando juntos. Então, esse cara aqui vai ser o seguinte. Eu vou fazer aqui o diagrama que eu acho que fica até mais fácil. Ó. Bom, esse aqui é o tempo total deles, no caso, né? Ó. Certo? Ó. E agora, esse aqui, intersecção. É o tempo que eles trabalham juntos, né, gente? Olha só. Agora, K menos M. Tudo que está no K e não está no M. O 13 fechado está aqui, então aqui é aberto. Ó.
Então aqui apenas a Karina está trabalhando aqui, ó, esse intervalo aqui, ó, apenas a Karina. E agora o contrário. M menos K. É aqui, ó. Então é aberto nas 17 e fechado nas 21. Aqui apenas Karina. Aqui apenas aqui os dois. Aqui trabalha um ou outro. Karina ou Marcelo. Aqui é Karina e Marcelo. Ao mesmo tempo aqui, né? Tá? É isso aí. E agora, por último, dados os intervalos reais representados nas retas, escreva-os nas formas de conjuntos. Bom, aqui eu tenho o seguinte. Menos 1 fechado, 2 aberto, unido com 3 aberto e 6 fechado. Aqui, ó, eu tenho fechado 2, fechado 7, menos um elemento. Que elemento é esse? O 5. Aberto significa que ele não pertence ao intervalo. Então não chega a ser um intervalo, é só um elemento que não pertence. Quem é esse elemento? O 5. E olha esse aqui. Esse aqui é menos infinito até 4 aberto, unido com 9 fechado e mais infinito. Tá bom, gente? Bom, por hoje é só. Então, assim, a gente finaliza esses exercícios, essa parte de intervalos reais. Se gostou do vídeo aí, deixa um joinha aí no YouTube, façam comentários e espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Até a próxima semana, tá bom, gente? Falou, um abração, tchau, tchau.